Se você tá aqui esperando algum momento perfeito pra começar algo que você julga ser importante na sua vida, sinto muito. Esse momento perfeito, infelizmente, não vai chegar. Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo vai ser mais um vídeo de tapa na cara, assim como qualquer outro vídeo que eu postei aqui. Foi um vídeo de tapa na cara, mas é um vídeo conversado realmente. Eu me chamo Laísa Chaves, eu trabalho com internet há 4 anos. E eu criei um canal no YouTube justamente para compartilhar um pouco com vocês as minhas vivências, da minha vida, coisas do dia a dia, coisas que eu aprendi no meu processo de empreendedorismo e evolução. Eu gosto muito sobre essa área de desenvolvimento pessoal. Eu gosto muito de falar sobre isso, eu gosto muito de tratar sobre esse assunto aqui nas minhas redes sociais. Se você ainda não me segue, esse aqui é o meu Instagram, o TikTok é a mesma coisa, todas as minhas redes sociais têm o mesmo @. Eu gosto muito de falar sobre esses assuntos e eu queria muito conversar com vocês sobre esse assunto de estar pronto e esperar ficar pronto pra gente começar a fazer alguma coisa. E isso não tá só sobre emprego, mas também sobre coisas da nossa vida, até uma coisa básica como fazer uma academia, eu também vou estar falando aqui sobre esse vídeo. E muita gente fala pra gente quando a gente cresce que a gente precisa esperar ficar pronto, respeitar o nosso tempo. Ai, uma vozinha de lá do céu vai contar pra gente quando a gente estiver pronto. E talvez você ficar esperando o momento certo, na minha opinião, você ficar esperando o momento certo pra começar algo que, se você já tivesse começado, já poderia estar mudando a sua vida, pode ser que isso que esteja matando o teu sucesso. Às vezes a gente fica esperando o momento perfeito, seja pra qualquer coisa. Eu era uma dessas pessoas que eu era muito assim, de ficar esperando o momento perfeito, como se algo dentro de mim fosse acender um negócio, um botãozinho ia ficar verde, como se fosse um semáforo mandando eu agir. E não é assim que funciona. Eu acho que, claro, que todo caso não é linear e cada um tem as suas experiências, mas o meu vídeo do YouTube, meu canal do YouTube é meu, então eu vou contar sobre as minhas experiências. Quem concordar com isso, ótimo. Quem não concordar, enfim. Pensamos pra vocês. Eu era muito dessas pessoas de ficar esperando ficar as coisas prontas pra poder agir. Desde coisa básica, tipo, eu vou começar na academia. Eu tenho que ficar pronta. É que eu não me sinto pronta pra ir treinar, mudar minha saúde. Eu preciso fazer academia, preciso fazer uma dieta, melhorar minha alimentação. Eu não me acho pronta ainda pra cuidar da minha saúde, fazer uma dieta, sabe? Ou, preciso estudar pra um concurso, preciso estudar pra uma prova, preciso começar algo novo, preciso procurar um outro emprego, sair desse emprego, começar algo novo. Não me sinto pronta ainda pra esse negócio, sabe? E isso só me atrasava, só atrasava todo o meu processo, atrasava todo o meu desenvolvimento, atrasava as coisas que eu poderia conquistar na minha vida. Por que eu digo isso? Vamos por partes. Pelo menos na minha vivência, uma coisa que eu aprendi na minha vida é que, infelizmente, a gente não é um miojo. Infelizmente, a gente não é um miojo pra gente esperar ficar pronto pra alguma coisa. A gente já nasce pronto, a gente já nasce formado, vamos dizer assim. A gente já nasce com plenas capacidades psicológicas, psíquicas e mentais para tomar atitudes e coisas que podem modificar, né, e fazer coisas diferentes na nossa vida. Então a gente não tem por que ficar perdendo tempo, vamos dizer assim, esperando algo ficar pronto pra gente fazer. Porque a gente já nasce pronto. As únicas coisas que limitam a gente no final das contas é a nossa mente. Às vezes a gente precisa parar e analisar um pouco o porquê você não tomou aquela atitude ainda. E você vai perceber que é só um medo ou um receio de alguma coisa que não aconteceu e provavelmente nem vai acontecer na sua cabeça, que você criou na sua cabeça. Às vezes você fala, eu quero esperar ficar pronto. Por que você quer ficar pronto? Porque eu tenho medo disso não dar certo. Eu tenho medo de acontecer alguma coisa e não for como eu esperava. Eu tenho receio de fazer e acabar eu me embananando depois. Então é sempre esse esperar ficar pronto, às vezes é só um receio que a gente tem de algo não dar certo, ou de algo não fluir como a gente esperava. E acho que esperar por isso não tem como, não tem por que esperar, entendeu? E eu acho que tudo isso que a gente passa, foi condicionado na nossa cabeça. Desde os primórdios da nossa existência. A gente sempre tem que ficar esperando alguma coisa pra ficar pronto pra gente agir.
Ah, preciso estudar primeiro antes de trabalhar. Ah, preciso fazer tal coisa primeiro antes de tomar uma atitude. Ah, eu preciso comprar a roupa perfeita para poder ir treinar hoje. Ah, eu preciso ter confiança e perder perder a vergonha e criar coragem para eu poder criar um negócio, me expor. Ah, eu preciso ter dinheiro primeiro antes de abrir um negócio. E, gente, não, claro que não. Não é assim que as coisas funcionam. E eu posso dizer isso com toda certeza, porque acho que esperar foi uma das coisas que eu mais errei no meu processo, assim, de desenvolvimento, foi ficar esperando ficar pronta. E as coisas não funcionam assim. No mundo real, as coisas não funcionam assim. Nenhum mercado de trabalho vai ficar esperando. Ô, fulano, quero te contratar, mas eu quero que, estuda primeiro antes de eu te contratar. Ô, fulano, olha, eu quero que você passe no concurso, mas cria coragem primeiro de fazer essa inscrição antes de você passar no concurso. As coisas não esperam, gente. As coisas não esperam a gente ficar pronto pra acontecer. Ou a gente pega o bonde andando mesmo, faz as coisas do jeito que tem que fazer, com as coisas, né, as condições que a gente tem, ou a gente nunca vai fazer nada, poxa. Ou a gente nunca vai fazer nada, nunca vai tomar nenhuma atitude na nossa vida, porque a gente vai ficar esperando as coisas ficarem prontas. E sendo que isso aí é uma atitude de miojo, vamos dizer assim. Porque a gente não precisa esperar ficar pronto. A gente precisa entender que a vida, ela tá continuando. A vida, ela já está acontecendo. E esperar ficar pronto para você tomar uma atitude que poderia modificar a sua vida e melhorar a sua vida, meu Deus, nossa, isso aí vai te ajudar demais. Uma das coisas que eu fazia muito era ficar esperando eu preciso ficar pronta e ter coragem para viajar sozinha. Gente, eu tomei vergonha na minha cara, eu literalmente viajei sozinha. Foi tipo assim, as viagens mais incríveis da minha vida eu fiz sozinha. As viagens mais legais eu fiz completamente sozinha, sem ninguém. Então, não fiquem se impedindo por causa disso. Eu vejo muita pessoa fazendo isso, na verdade. Uma das coisas que eu vejo muito é que muitos amigos meus têm a mesma personalidade que eu tenho e tinha antes. Vocês não me conheciam muito tempo antes, mas quando eu era adolescente, eu era uma pessoa muito reservada, vamos dizer assim. Eu era muito amigável com quem era meu amigo, mas ao mesmo tempo eu era muito envergonhada. Eu tinha algumas inseguranças em mim, que isso me impedia muito de fazer coisas na minha vida, no dia a dia. Tipo, gravar um vídeo que eu tô gravando aqui pra vocês. Eu sempre tive o sonho de ter um YouTube, de gravar conteúdo, de fazer as coisas pra mim. Mas eu nunca tive coragem de fazer isso. Eu nunca tive coragem. Nem teria essa coragem antes se eu não tivesse enfrentado a vergonha que eu tinha. E os meus amigos também eram muito assim. Até hoje eles são muito assim. Eles têm vergonha de muita coisa. Eles são pessoas muito envergonhadas, não gostam de aparecer. Até mesmo pessoas que eu conheço dentro do meu trabalho começaram sem querer aparecer. E o quanto às vezes isso impede a gente de fazer coisas que, poxa, seria uma experiência muito legal na nossa vida. Eu digo por mim, eu sempre quis aparecer, criar conteúdo, ter um YouTube pra falar um pouco das minhas vivências pessoais, porque eu tenho muita história pra contar ainda pra vocês. Mas eu nunca fiz. Eu ter tomado coragem e tá criando conteúdo, tá aparecendo, tá fazendo coisa, ter criado o meu próprio negócio, ter focado em criar o meu próprio negócio, mesmo eu não me sentindo pronta pra aquilo, me gerou muitas oportunidades na minha vida. Não só oportunidades pessoais, mas financeiras mesmo. Tipo, meu financeiro melhorou muito quando eu comecei a fazer isso. Quando eu comecei a me arriscar, quando eu comecei a fazer sem ficar esperando outras pessoas, sem ficar esperando ficar pronta, sem ficar esperando a coragem vir pra mim. Porque muita gente fala comigo assim, dentro da parte assim do meu trabalho. Ah, Ela, eu quero muito começar a criar um negócio novo, eu quero muito começar a empreender no digital igual você. Só que eu tenho que ter coragem, criar coragem pra isso. Eu vou criar coragem pra isso e vou entrar. Gente, vocês vão ficar esperando criar coragem? Eu penso assim, tudo bem, beleza, nada contra você que quer criar coragem e tudo, mas na minha concepção, a realidade que eu tinha antes, o financeiro que eu tinha antes, não me permitia ter o luxo de esperar ter coragem. Entendeu isso? Tipo, a situação que eu vivia antes, financeira mesmo, de vida, no geral, não só financeiro, não me permitia ter o luxo de me dar um tempo pra criar coragem. Eu precisava começar do jeito que eu tinha. Sabe com uma situação de emergência que você sai com a roupa do corpo? Eu comecei no digital com a roupa do corpo. Com o que eu tinha, com as condições que eu tinha. Um celular ruim, eu não tinha os melhores recursos pra fazer tudo isso. Eu comecei com orgânico, eu não investi em anúncios no início. Então, eu comecei com a roupa do corpo, realmente. Eu comecei estudando o que eu podia, o que eu tinha, com as condições que eu tinha, investi em tudo. E acho que foi isso que realmente mudou, realmente. Eu não fiquei esperando, eu vou esperar
alguma situação da minha vida mudar pra poder fazer alguma coisa. Não, gente, não foi assim pra mim, sabe? Tudo bem que pra algumas pessoas foi, mas eu conto as minhas experiências aqui. E pra mim não foi assim. Eu comecei com o que eu tinha, com as condições que eu tinha, com tudo que eu tinha. E por que eu digo isso? Porque muita gente fala, eu preciso ter confiança, eu tenho que ter coragem. Gente, a confiança, a coragem, a falta de vergonha, vamos dizer assim, ela não é construída antes da ação. Ela é construída no processo, realmente. É quando você já tá aplicando aquilo que você vai criando coragem. Acho que o fato de você já começar a colocar seus 2 pezinhos dentro de alguma coisa, você já começa a agir. Um vídeo que eu vi de uma menina acho que foi no TikTok mesmo, ela falou assim, quando você não tiver querendo ir pra academia, você vai e coloca na sua cabeça o seguinte, eu vou ficar apenas 20 minutos na academia, apenas 20 minutos. Ela ia pra academia, chegava na academia, ficava 20 minutos e pensava, agora que eu já tô na academia, vou 20 minutos, eu posso ir pra casa. Só que a gente nunca vai querer ir pra casa quando a gente já está lá. A gente, já tô aqui mesmo, vou fazer. Então, quando você não tiver com vontade ou não tiver com coragem de fazer as coisas, às vezes você só precisa ficar com os 2 pezinhos dentro daquela coisa por 20 minutos. Tipo, tenho vergonha, não tenho coragem de entrar no digital agora, não tenho coragem de empreender. Então começa a pesquisar somente, pesquisa sobre criar um negócio, sobre como trabalhar com o digital e pesquisa e começa a assistir vídeos sobre, anota, sei lá, faz uma anotação, estuda um pouco, pelo menos 20 minutos sobre isso. Quando você menos perceber, você já vai estar com os 2 pezinhos dentro do digital, criando o seu próprio negócio. Você nem vai perceber que aquilo estava acontecendo. E porque você começou aos poucos e você só se inseriu realmente sem pensar muito sobre. Às vezes não precisa a gente pensar o tempo todo sobre as coisas. A gente só precisa agir. A gente não precisa ficar pensando coisas, as maiores artimanhas pra fazer alguma coisa. A gente só precisa, vou estudar aqui, pego um celular, um vídeo do YouTube sobre isso, pega um post-it, anota, acabou. Às vezes a gente só precisa fazer isso, às vezes a gente não precisa ficar pensando, articulando, arquitetando tudo pra as coisas darem certo, sabe? Uma das coisas que paralisa muita gente é o medo. Também, muita gente fala comigo sobre medo. Mas assim, gente, o medo nunca some. Nunca vai sumir. Eu sinto dizer pra vocês, se vocês pensam, o medo um dia ele vai embora. Misteriosamente ele vai embora. Não vai. Sinto muito. O medo ele nunca some. Mas você agir, apesar do seu medo, poxa, pensa comigo. Tipo assim, há quanto tempo você quer mais, que você quer ficar mais nessa situação que você vive? Pensa assim nos próximos anos. Coloca uma média mesmo, tipo, uma régua de tempo. Tipo, eu quero ficar nessa situação em que eu estou somente até os próximos 3 meses. A partir dos 3 meses eu já quero ter mudado de realidade. Quero estar mais positiva, quero estar mais disposta, quero estar com outro peso, quero estar já vendendo, quero já estar empreendendo, quero criar o meu próprio negócio, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Coloca uma média, assim, de quanto tempo você quer ficar naquela situação que você vive. Você sabendo a resposta sobre isso, você começa a ver. Será que o medo, ele vai te ajudar a fazer isso que você quer fazer o quanto antes, você cumprir essa meta, essa média de tempo? Ou ele só vai te ajudar a ficar mais atrasada, vamos dizer assim, ou ele vai ficar atrapalhando cada vez mais o teu processo? Pensa comigo, ele vai te ajudar a adiantar o teu processo pra você conseguir o quanto antes, ou ele só vai ficar te atrasando, o medo que você tem? Gente, medo é normal, a gente tem medo de cair, a gente tem medo de alguma coisa acontecer com a gente tem medo de muita coisa, o medo nunca passa. Todo dia eu tenho medo de altura, todo dia eu posso ter medo de escuro, todo dia eu posso ter medo de qualquer coisa. Esse medo, ele sempre vai continuar. Só que existem situações na nossa vida que a gente não vai poder ficar dando ouvidos ao medo, porque ele só vai acabar tombando a gente e atrasando a gente nas coisas que a gente precisa fazer. Porque se a gente ficar esperando o time perfeito, né, o medo passar, a gente acaba perdendo o time de oportunidade na nossa vida. Às vezes as coisas que mais mudam a nossa vida não vem num timing bom, vamos dizer assim, não vem num timing bom. Vem quando a vida tá meio caótica, as coisas que realmente mudam a nossa vida vem numa situação um pouco caótica. Tudo na minha vida realmente aconteceu de uma forma um pouco caótica. Porque, por exemplo, hoje em dia eu amo academia. Tipo, eu gosto muito de ir pra academia, eu gosto muito de treinar, eu gosto muito de cuidar de mim. Mas há muito tempo atrás eu não gostava, eu odiava academia, eu odiava fazer qualquer tipo de exercício porque eu morria de vergonha de estar na academia, fazer exercício lá, agachar e eu sentia que tava todo mundo me olhando. Só que o momento em que eu precisava fazer academia veio um pouco caótico, porque eu não estava gostando do meu corpo,
Eu não tinha condições de mudar o meu corpo assim, mas o que eu podia fazer era uma caminhada, uma academia, alguma coisa, cuidar da minha alimentação. Então, eu comecei num momento meio caótico. Por mais que eu morria de vergonha de estar lá, eu me forçava a estar lá, nem que fosse por 30 minutinhos, só pra fazer o básico do básico dos exercícios, o feijãozinho com arroz. E isso começou a me dar muito mais disposição, muito mais felicidade, até porque a academia, qualquer tipo de exercício, ele libera, né, hormônios de felicidade na nossa vida. E me deu muito mais disposição pra trabalhar, pra me esforçar, pra estudar. Com isso, essa disposição foi convertida em muito gás pra estudar, muito gás pra trabalhar. E esse gás pra trabalhar foi convertido em conhecimento. E esse conhecimento foi convertido em dinheiro. Então, isso foi muito bom, vamos dizer assim. Essa academia me ajudou demais a ter muito mais disposição para fazer coisas na minha vida. Agora, sobre negócios, né, na parte do digital mesmo. Ele começou a acontecer na minha vida de um momento muito caótico, quando eu tava precisando de dinheiro, quando eu tava precisando pagar as minhas contas, precisando me sustentar, precisando não ficar dependendo do dinheiro de outras pessoas. E precisava tomar as rédeas da minha vida pra fazer as coisas acontecerem pra mim. Não foi num momento perfeito, não foi num momento maravilhoso da minha vida. Pelo contrário, foi num momento péssimo. Acho que foi um dos piores momentos da minha vida. Uma das piores fases da minha vida foi aquela fase lá que eu tava muito mal, me questionando sobre o que eu queria fazer, sobre a minha vida. Às vezes eu nem queria estar viva. Então, foi muito difícil. E ter alcançado uma luz, vamos dizer assim, no fim do túnel, de que eu sim conseguiria alcançar meus objetivos, eu conseguiria sim conquistar as coisas que eu quero, eu conseguiria sim viver em paz, eu conseguiria sim ter uma renda melhor para poder cuidar de mim, cuidar da minha família, cuidar de quem eu amo, fazer terapia, que era um dos maiores sonhos da minha vida e eu não tinha condições. Então, eu melhorei muito a minha vida, no sentido de tudo. Não é sobre dinheiro, tá, gente? Não é sobre dinheiro. É melhorar de vida em tudo, justamente por eu ter começado num momento mais caótico E miserável. que já existiu na minha fase existente terrestre. Então, assim, ter começado nesse momento me ajudou muito. E quando eu falo de mudança de vida, eu não falo sobre, tem não sei quantos zilhões na conta, meninas. Não, não é sobre isso. Simplesmente o fato de você cuidar de você já é algo muito bom. Meu sonho na minha vida era cursar psicologia, mas hoje em dia eu não tenho mais esse sonho. Mas não só... Acho que eu nem queria exatamente cursar psicologia. Às vezes eu só queria passar por uma psicóloga. Porque eu não passava por um psicólogo. Então eu sempre tive o sonho de fazer terapia. Mas eu não tinha condições de fazer. Então eu sempre quis passar por um psicólogo. Sempre quis cuidar melhor da minha saúde. Então ter mais dinheiro, ter começado no digital me permitiu mudar a minha realidade. E sair daquela fase caótica. Cuidar um pouco mais de mim. Fazer exames cotidianos de rotina, cuidar da minha alimentação, fazer academia, melhorar a minha condição mental, vamos dizer assim. Ter uma casa minha, né, onde ter mais privacidade, cuidar da minha família e etc. O digital, ele mudou muito a minha vida e quando eu falo sobre isso, eu não falo sobre mudança financeira somente. Claro, também, mas não é somente. Mas também sobre mudança no geral, o quanto ele me ajudou a cuidar melhor de mim, a ter mais disposição e felicidade pra viver, porque antes, infelizmente, há um bom tempo atrás, eu não tinha. Hoje em dia, eu acho que o digital me deu muita esperança, justamente por isso. E às vezes vocês podem estar passando por isso também, porque é muito complicado a gente, pra vocês que têm uma carreira, vocês que têm um trabalho, vocês que estão CLT, vocês que têm a própria carreira, vida de vocês pensarem em trocar para outro canto, trocar de trabalho. Quero sair desse trabalho e colocar o currículo em outra empresa, mas eu tenho medo. Quero largar a minha empresa e empreender, igual o Laísa tá falando. Também é outros rolês, vamos dizer assim. Então, eu entendo o medo de vocês. Mas, assim como foi pra mim, às vezes a fase da sua vida que você tá passando, às vezes você fala, eu não quero começar agora porque eu não tô numa fase boa. Não quero mudar isso aqui agora porque eu não tô numa fase legal. Às vezes, justamente por você não estar na fase legal, que você deveria começar. Às vezes, justamente por você não estar numa fase ok, que você deveria tomar um passo à frente de você fazer mesmo não estando nas condições legais perfeitas que você tanto imaginava. Então, isso é um encorajamento pra vocês. Vocês que estão se empatando com medo de vocês não conseguirem dar conta por causa da fase da vida de vocês, isso é encorajamento. Vão e façam mesmo. Mesmo com medo, mesmo com receio, mesmo com todas as outras coisas, porque justamente é isso que vai dar total diferença na vida de vocês, vai dar total diferença em
experiências, coisas legais pra vocês viverem na vida de vocês. Porque eu tenho certeza que isso só vai contribuir. Seja mudar de trabalho, mudar de cidade, mudar de região, mudar de país, fazer uma nova faculdade, se inscrever num concurso, trocar de trabalho, largar o trabalho, empreender na internet, ainda assim, acho que as fases que a gente tá passando podem ser motivo suficiente pra gente agir e não pra gente estagnar no mesmo lugar. Porque de qualquer forma, o medo, ele passa. E o tempo também, ele passa. Só que a gente precisa escolher qual deles vai passar primeiro pra gente. A gente vai esperar o tempo passar, enquanto a gente aguarda o medo passar, ou a gente vai enfrentar o medo e aproveitar o tempo que a gente tem. Porque os dois ao mesmo tempo não dá. Ou a gente perde um, ou a gente perde o outro. E a gente precisa escolher qual dos dois a gente quer que passe primeiro. Eu preferiria passar o medo primeiro e aproveitar o tempo que eu tenho. E eu acho que eu aconselho vocês fazerem isso também. Porque acho que, na verdade, a gente precisa, como eu falei, né? Às vezes a fase da vida que a gente tá passando é justamente o motivo, o gatilho principal que a gente deveria começar. Às vezes a gente precisa abraçar o desconforto mesmo, porque se a gente esperar ficar confortável o tempo todo, meus amores, não dá. Não dá. Ficar esperando ficar confortável o tempo inteiro na nossa vida pra gente fazer alguma coisa nova, não dá. A gente não vai começar confortável. Eu acho que a gente sempre ficou confortável a nossa vida inteira. E a gente sempre quer ficar confortável. Mas o confortável não muda a nossa vida. Se a gente quer viver experiências diferentes, a gente vai ter que fazer coisas diferentes. Tomar atitudes diferentes. E isso, infelizmente, vai gerar desconforto. Vai ser desconfortável. Mas vocês precisam entender que é no desconforto que a gente realmente cresce. Uma das coisas que me ajuda muito, né? A gente sempre fala, é fácil falar, mas é difícil agir. Mas uma das coisas que me ajuda muito quando eu faço isso é começar pequeno, começar de baixo, como eu falei. Você vai, fica 20 minutos, você vai, experimenta alguma coisa. Eu sempre tive muita insegurança de sair de casa sozinha, de viajar sozinha. Mas eu comecei a fazer pequenas coisas. Eu comecei a viajar para algumas cidades vizinhas aqui, para passar algum tempo só. E eu comecei a depois me acostumar. Depois eu fui para um lugar mais distante. Depois eu fui para outro estado. Depois eu viajei para vários outros estados diferentes. E a minha meta agora, principal, é viajar para outro país. Só que eu tenho muito medo ainda, isso é uma coisa que eu tenho, pessoal minha. Eu tenho muito medo de ir para um outro país, porque eu ainda não falo outros idiomas fluentemente. Eu tenho muito medo por causa disso. O que eu vou fazer? Eu vou começar pequeno, vou começar com pouco. Eu vou começar a viajar para países do lado aqui nossos, né? Que são mais próximos da gente, antes de tentar fazer uma viagem muito mais longa para um lugar super mais distante, um lugar com a língua totalmente diferente da nossa, e eu ficar meio assim, embananada, sabe? Sem entender nada. Então é isso, eu sempre começo pequeno quando eu vou fazer algumas coisas. Se eu quisesse começar na academia hoje, eu iria pra academia, ver como é que ela funciona, fazia uma esteira, voltava pra casa, no dia seguinte eu ia, fazia uma esteira e tentava fazer pelo menos 2, 3 exercíciozinhos, via como é que eu me comportava, voltava pra casa. No outro dia eu ia aos poucos até eu realmente fazer um treino muito bem feito lá na academia, sem ficar me importando com a opinião alheia. A mesma coisa no digital, eu estudaria um pouco, aos poucos, veria o que é possível fazer de acordo com as minhas realidades e daria o pontapé inicial, que é investir em conhecimento, estudar, para realmente fazer as coisas acontecerem. Porque se você espera estar pronto para agir, você vai passar a vida inteira esperando. É isso, meus amores. Foi um vídeo mais curto, vamos dizer assim, uma conversa mesmo, sem muita enrolação sobre isso e isso. Me conta aqui embaixo o que você tá adiando pra fazer, o que você tem medo de fazer, o que você tem medo de tomar alguma atitude na sua vida, quais são os medos que você tem. Me conta aqui nos comentários que eu vou compartilhar um pouco das minhas vivências com vocês pra que eu possa ajudar vocês também. E é isso, se inscrevam no canal, me sigam nas redes sociais. Se você também quer aprender a trabalhar com a internet, assim como eu, vender produtos sem ter estoque por aí, é só você me chamar na rede vizinha, né, que é no Instagram. No link da minha bio, vou deixar o link também na descrição aqui, que é meu WhatsApp, a gente conversa tranquilo sobre como é que tudo funciona, eu te explico melhor como começar no digital e é só você me chamar por lá também. É isso, um beijo, até o próximo vídeo!